Você provavelmente já ouviu falar na história de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos que andou ao lado de Jesus e que posteriormente trairia ele. Uma história vasta, cheia de ambição e muita emoção. Mas quem foi Judas? Onde nasceu o homem que entregou Jesus para ser morto? Judas era o diabo encarnado em pessoa? Confira agora. O ano é 3 a.C., e em uma pequena vila de Queriote, na Judéia, nasce um menino de família humilde e simples. O seu nome? Judas Iscariotes. O porquê do seu sobrenome ser Iscariotes não se tem em nenhuma passagem bíblica, mas sua história nos traz algumas teorias acerca de seu nome. Teoria número 1. A primeira teoria é a de que Judas pertencia a um grupo de terroristas intitulados como os Sicários. O grupo era formado por zelotas judeus. Era constituído por homens sanguinários. O termo sicário foi atribuído porque esses zelotas produziam punhais pequenos, uma espécie de adaga minúscula que conseguiam guardar em qualquer parte do corpo sem que alguém percebesse. O foco principal do grupo era expulsar os romanos e seus simpatizantes da Judéia a todo custo. O grupo era tão terrível que os mesmos aproveitavam de reuniões públicas para dizimar seus adversários. Eles simplesmente sacavam as suas adagas e esfaqueavam quaisquer romanos ou judeus simpatizantes que conseguissem. Após atacar, se misturavam na multidão e ninguém conseguia os identificar. Eram assassinos invisíveis. Essa mesma tese afirma que Simão, um dos 12 apóstolos, também fazia parte dos zelotas. Porém, essa tese não é tão aceita, já que os sicários só surgiram 40 ou 50 anos depois da morte de Cristo. Se Judas fosse realmente desse bando, provavelmente ele não esperaria tanto tempo para dar cabo à vida de Jesus. Teoria número 2. A segunda teoria é a de que o nome Iscariotes tem descendência do verbo SQR, que tem como significado a palavra mentir. Mas para mim não faz muito sentido, já que Judas não foi descrito em nenhum dos evangelhos como um mentiroso, mas sim como um traidor. Teoria número 3. Outros estudiosos dizem que o nome se refere à sua cor de cabelo, que provavelmente seria avermelhado. Teoria número 4. Essa quarta teoria diz que o nome Iscariotes pode se referir ao local de nascimento de Judas, uma pequena vila chamada Queriote, localizada na Judéia. Nessa hipótese, ele seria o único apóstolo que não veio da Galileia, e sim da Judéia, porém não se tem certeza se realmente existiu, naquela época, a cidade Queriote. Teoria número 5. Nessa teoria, o nome Iscariotes seria simplesmente um nome herdado de seu pai, já que a Bíblia cita seu pai como Simão Iscariotes. Porém, continua sendo um enigma o verdadeiro significado de seu sobrenome. Judas Iscariotes foi um dos primeiros discípulos a se juntar com Jesus. Não existem registros acerca do que Jesus falou para Judas que fez ele o seguir. Muitos afirmam que ele tinha o coração voltado às coisas terrenas, que era avarento ou que já era ladrão muito antes de conhecer Jesus. Mas isso na verdade são apenas suposições, pois é possível que Judas tenha despertado seu interesse em roubar após ser nomeado como tesoureiro do grupo. Nas 4 listas dos apóstolos descritas em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, Judas sempre é citado em último lugar e sempre nomeado como o traidor. Talvez essa descrição tenha sido uma tática dos escritores para fazer com que os leitores não percam a verdadeira essência de quem foi Judas. Mas por que alguém que andou lado a lado com Jesus, tão perto e tão íntimo do Mestre, se deixou ser levado pelos desejos maldosos do seu coração? Como alguém que andava com a luz, deixou-se ser seduzido pelas trevas? O seu nome é tão terrível que hoje em dia é difícil imaginar alguém que tenha o mesmo nome que o dele. Mas lá na frente, vou te mostrar que o nome Judas não é tão ruim quanto parece. Na verdade, o nome tem uma simbologia incrível. Judas foi obrigado a trair Jesus ou teve livre-arbítrio de escolha? O Evangelho de Judas, o Evangelho apócrifo, cita Judas como o discípulo mais fiel de Jesus e também o que mais compreendia os ensinamentos do Mestre, sendo essas duas hipóteses totalmente contrárias aos 4 evangelhos oficiais. Os livros apócrifos são textos judaicos escritos no período entre o último livro das Escrituras judaicas,
por não terem autenticidade e não serem inspirados por Deus, não foram incluídos no cânon bíblico. Alguns teólogos e historiadores afirmam que os textos apócrifos foram escritos há muito tempo após a vida de Jesus. Inclusive, alguns podem até ter sido escritos há mais de 200 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Por terem sido escritos há muito tempo após os acontecimentos do Novo Testamento, os fatos que constam neles não narram com precisão a verdade, e por isso foram retirados do cânon bíblico, por narrarem um Cristo totalmente diferente dos evangelhos que temos hoje. Os apócrifos mostram Jesus como um ser completamente divino, sem as limitações que nós seres humanos temos, mostrando o sacrifício de Jesus como algo fácil e indolor. O detalhe mais chocante acerca do evangelho apócrifo de Judas diz que Jesus disse a Judas: "Tu vais ultrapassar todos, tu sacrificarás o homem que me revestiu", afirmando que Judas, ao entregar Jesus, estaria contribuindo para que Jesus conseguisse libertar o seu espírito, uma tese bem banal e que não faz sentido algum. Naturalmente, a primeira pergunta que fazemos é: como Judas conseguiu entrar para o grupo tendo um coração voltado ao roubo? Jesus sabia como era o coração de Judas? A resposta é simples. E com certeza Jesus conhecia o coração de Judas. Quando em certa ocasião Jesus subiu a Jerusalém, muitos diziam que criam nele por causa dos sinais que ele operava. Mas João, em seu livro, afirma que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso nos mostra que Jesus conhecia qualquer pessoa que ali estivesse. E se Jesus sabia que Judas iria o entregar, por que ele o aceitou mesmo assim? Simplesmente pelo fato de que a profecia bíblica acerca da morte de Cristo precisava ser cumprida. Se Jesus não aceitasse Judas no grupo, basicamente Jesus iria alterar todo o fluxo temporal que Deus já havia definido. Tanto Deus quanto Jesus sabiam do coração de Judas. Somente os discípulos não sabiam, tanto que todos eles o abraçaram como um amigo, como um irmão, e nunca fizeram acepção dele. É óbvio que Judas aceitou seguir Jesus por ter sentido uma atração por ele. É possível que ele tenha achado uma paz em Jesus que ele jamais havia sentido em sua vida. Nas passagens bíblicas relacionadas a seu nome, é possível vermos um Judas materialista, avarento e louco por dinheiro. Talvez ele tenha visto o mestre como uma forma de alcançar seus objetivos materiais. Judas sabia que a nação esperava o Messias, e ele também esperava. Talvez um dos fatos que o fez seguir Jesus fosse o interesse por glória. Afinal, havia uma nação esperando por Jesus, e quem estivesse ao seu lado, de alguma forma teria um certo tipo de status. Judas tinha uma visão terrena, política e econômica de Jesus, algo parecido com o que os judeus esperavam e esperam até hoje. Talvez ele achava que a chegada de Jesus causasse uma forma de bem-estar, um conforto para a nação, que o mundo seria um lugar com paz, sem fome, sem guerras, ou que até mesmo todos os inimigos de Deus se curvariam perante a Jesus. Nem Judas e nem os judeus esperavam um Messias espiritual que repreenderia os pecadores. Possivelmente no começo, todos os discípulos estavam olhando da mesma maneira para Jesus, todos com interesse próprio. Até mesmo Tiago e João estavam almejando se sentarem um à direita e outro à esquerda de Cristo como grandes reis do reino. Eles almejavam prestígio e posições elevadas, assim como Judas. Mas o que os fez diferente de Judas é que eles não alimentaram a vontade dos seus corações, negaram os desejos carnais, dando espaço para que o espírito falasse mais alto que a carne. Judas, infelizmente, fez o contrário deles, seguiu-se cativado e embriagado pelos desejos malignos de sua carne. Judas seguiu Jesus porque assim quis fazer. Ele o seguiu porque cria piamente que ele era o Messias. Ouviu seus sermões, viu suas obras poderosas, viu cego ver, viu mudo falar, paralítico andar, morto reviver. Judas viu muitos sinais. Ele sabia que Jesus era único
e que nunca tinha visto alguém como ele. Judas era suficientemente inteligente para saber que o mestre era o Messias. Talvez o desejo de seu coração tenha feito ele acreditar que andar com Jesus permitiria ele alcançar a posição que o seu coração enganoso almejava. Talvez ele nunca tenha tido interesse espiritual em Jesus, ou pode ser que, assim como os outros discípulos, ele tinha interesse no espiritual e também no material. Talvez quando Jesus o chamou, ele imediatamente tenha enxergado a chance de conquistar tudo o que ele sempre quis. Ele sempre agiu por sua própria vontade do coração. Assim como os outros discípulos tiveram oportunidade de lutarem contra os desejos carnais de seus corações, Judas também teve oportunidade de lutar, mas ao contrário dos outros, ele nunca negou seus desejos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: isso não nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O fato mais intrigante acerca da profecia de Zacarias é como ela se encaixou tão bem aos fatos da época de Cristo, nos mostrando mais uma vez que Deus sempre soube que Judas cairia pelos desejos do seu coração ambicioso. Jesus foi vendido por 30 moedas. Essas moedas foram jogadas no templo. Consequentemente, essas moedas foram para o oleiro. E foi exatamente isso o que aconteceu. A profecia descrita em Zacarias havia se cumprido totalmente conforme o profeta havia falado. Judas traiu Jesus por vontade própria, simplesmente a fim de alcançar suas ambições miseráveis e orgulhosas. E na medida que ele trabalhava para alcançar suas metas carnais, Deus trabalhava através de sua vida para que as profecias a respeito da morte de Jesus fossem cumpridas. Olhando tudo isso, fica de exemplo para nós como as formas de Deus trabalhar são inexplicáveis e que tudo no mundo gira em torno de Deus e de seu propósito. No final, somos culpados por nossas próprias escolhas. Somos culpados pelos nossos próprios pecados. E foi isso que aconteceu com Iscariotes. Foi condenado por sua própria rejeição. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Essa passagem diz muito acerca da vida de Judas. Judas serviu apenas para que a profecia se cumprisse. Judas jamais foi escolhido por Deus. Ele nasceu, cresceu, e assim como todos tiveram opção de seguir um caminho bom, ele também teve, mas não quis. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Tudo aqui na terra aconteceu conforme Deus estabeleceu na eternidade, mas cada homem aqui na terra é culpado por sua própria atitude. É assim que a vida é regida. O pecador escolhe o seu caminho e Deus é quem orquestra e controla. Por fim, Judas nasceu, cresceu, seguiu Jesus, se corrompeu e colocou fim à sua própria vida. Talvez essa seja a história mais dramática e triste descrita na Bíblia. Pois por mais que Judas tenha traído Jesus, ele se arrependeu profundamente, mas em vez de pedir perdão a Deus, ele tirou a própria vida, sendo o seu próprio juiz e dando a sua própria sentença de vida: o inferno.